irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos reiniciar aqui nossa conversa a respeito das palavras do fogo. Para você que está aí nos vendo através do YouTube, você que de repente achou esse vídeo aí na internet exatamente hoje, você pode procurar aí no nosso canal o vídeo número 1, que é o início, o primeiro sermão da série, baseado num livro, tá? Que trata a respeito dos 10 mandamentos. Então o tema desses domingos, esses 10 domingos, vai ser Palavras do Fogo. E hoje é o Deus que é ouvido, mas não é visto. O Deus que é ouvido, mas que não é visto. Está lá em Êxodo capítulo 20. Eu vou demorar mais para achar que vocês, porque eu não peguei a minha Bíblia de costume. Essa daqui tem letra muito pequena, e esse óculos já não está mais tão legal quanto eu gostaria, mas achei. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso número 1, só para a gente retomar um pouco a caminhada. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler juntos agora. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela oportunidade de partilhar da palavra com esses irmãos e com essas irmãs. Obrigado por este lugar que é destinado para glorificar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. É um tema muito pertinente. Tua Bíblia é muito atual, Tua palavra é muito atual, Senhor. E, ó Pai, de uma forma especial, Tu que és Deus poderoso, vem com Teu Espírito, Senhor, preparando o coração de cada um para receber esta mensagem. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor pode fazer obra tremenda no nosso meio. É só o Senhor que pode convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Eu não posso fazer isso. Nenhum de nós aqui pode, mas o Senhor pode. Então convença, Senhor, e traz luz ao pensamento, traz luz à mente e abre os corações. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus que é ouvido, mas não é visto. Deus que é ouvido, mas não é visto. O primeiro mandamento que nós estudamos aqui em Êxodo 20 nos manda adorar somente o único e verdadeiro Deus. O primeiro nos manda adorar somente o único e verdadeiro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento manda adorá-lo como ele deve ser adorado. Eis a diferença. Estou ciente, irmãos, de que na tradição protestante também tem 10 mandamentos, na tradição católica também tem 10 mandamentos, na tradição protestante, esses versos 1, 2, 3 e 4 são tidos como 2 mandamentos. Na tradição católica, aqui um só mandamento, que parece similar. Porém, quando chega no 10º mandamento, na tradição católica, então lá eles dividem em 2 mandamentos. Portanto, somados, são 2. O texto é exatamente o mesmo, não há diferença alguma. Portanto, são 10 mandamentos, praticamente da mesma forma. Porém, só a título de informação. Nós, na tradição protestante, costumamos enxergar esses versos de 1 até o 6, 2 mandamentos. A ordem é clara: não façam. Nós somos seres que fazem coisas. E quando fazemos, temos prazer nelas. E quando nós fazemos, temos prazer nelas.
Eu me lembro quando nasceu o João, ou estava prestes a nascer o João, meu primeiro filho. Não lembro se quando ele nasceu ou se depois. Eu sei que eu vi uma prateleira em determinado lugar e queria comprar para colocar no quartinho dele. Sabe como que é primeiro filho? Aquela ansiedade toda, aquela preparação toda, e faz isso, faz aquilo e tal. E a gente estava preparando aquele quartinho aqui na casa pastoral. Mas eu fui ver o preço daquela prateleira, estava muito caro. Aí eu pensei comigo, eu vou fazer uma. Vou meter os peitos nesse negócio e vou fazer uma. E fui nos marceneiros, amigo meu, cortei lá as tábuas do jeito que eu queria e tal, não sei o quê, e comprei cola e parafuso e tal, e descobri como é que ia colocar aquilo, e passei massa e depois eu pintei de branco, ficou show. Cheguei lá e coloquei no quarto. E ainda fiz, gente, aquele ângulozinho ainda. E eu olhava para aquela prateleira assim e ficava me gabando. Uau! Que coisa fantástica que eu fiz para mim mesmo. Todo mundo falava, você fez uma prateleira tão linda para o neném. Eu falei, é para o neném sim, muito bonita. Mas eu ficava olhando. Um homem é capaz de se gabar com uma prateleira. Porque ele fez com as suas mãos. É claro que, irmãos, não entendo que exatamente estava cometendo nenhum pecado nisso. Mas certamente há uma satisfação quando nós fazemos as coisas, né? E quando as fazemos bem feitas, de forma bem feita. Mas isso elevado à terceira potência, podemos dizer assim, isso multiplicado por si mesmos várias vezes, pode haver da nossa parte uma sedução, um fascínio, de modo que a obra criada exerce sobre nós um poder o qual esta obra não possui. Nós precisamos admitir, nós somos, segundo os pensadores, homo idolater, ou seja, seres que idolatram, seres que criam deuses. E penso eu também, irmãos, que não somente somos, como nascemos idólatras. Nascemos com essa capacidade de olhar para alguma coisa, criada ou não, e reverenciá-la, e exaltá-la. Isso é tão comum, irmãos, na história da humanidade, que um registro inequívoco dessa minha tese está lá em Atos capítulo 17. Quando o apóstolo Paulo tem uma experiência lá em Atenas, onde havia templos, e ele ali na sua viagem missionária, evangelizando, ele encontra em Atenas templos, ídolos, altares. Cada deus concebível pela mente humana ali estava colocado. Pelo menos é essa ideia que o texto nos traz. Mas havia também, irmãos, um lugar destinado à adoração ou à veneração de um Deus desconhecido. Os estudiosos não são totalmente claros com relação ao porquê havia esse altar ou esta imagem a um Deus desconhecido. Talvez por medo de se esquecer de alguém, as pessoas então ali fizeram o altar a algum Deus desconhecido. Ou talvez porque esse Deus desconhecido fosse alguém que eles estavam ainda em construção. Um Deus que talvez fosse indefinido. Não há totalmente concordância com relação a isso, mas o fato é que havia ali um lugar para cada Deus concebível na mente humana. Porém, quando nós deparamos aqui, irmãos, com esse texto de Êxodo, pegando novamente um gancho daquilo que nós vimos domingo passado, há um povo que está agora saindo, ou tendo saído do Egito, estava agora recebendo o tratamento divino para viver numa sociedade nova, dentro de uma nova terra, porém ainda habitada por determinados povos, por vários e vários deuses, e cada um deles tinha a sua representação ou a sua personificação em uma imagem. A ordem dada é muito clara, é com base no zelo divino. Não faça nenhuma imagem. Porque, irmãos,
nossa adoração pode demonstrar nossa teologia. Adorar ao Deus certo da maneira errada é testemunhar de um Deus errado. Adorar ao Deus certo de maneira errada é testemunhar do Deus errado. Porque mesmo que nós estejamos, quem sabe, tentando olhar para alguém que está sendo como objeto da nossa adoração e tentando, imaginando que aquele seja o Deus certo, mas se fizermos isso da maneira errada, estamos, irmãos, testemunhando Deus errado. No final deste sermão você vai entender um pouco mais desta frase. O Deus certo, a adoração certa, esta é a fórmula aqui colocada pelo Senhor. E Ele não negocia isso. Observe um povo em adoração, qualquer povo na face da terra, e você verá exatamente no que ele acredita a respeito de Deus, observando a sua adoração, observando seus hinos, observando suas orações, suas leituras. Irmãos, mas por que os ídolos são perigosos? Por que os ídolos são perigosos? Primeira coisa, os ídolos implicam em finitude. Finitude. Ídolo é algo material. Sua essência revela a sua limitação. Ele, o ídolo, está aqui, imaginando, mas não está lá. É finito e limitado. É um estéril substituto de Deus. Se ele é físico, não pode ser adorado num lugar e ao mesmo tempo em outro, porque ele precisa ocupar um lugar no tempo e no espaço. A diferença do nosso Deus, irmãos, é que ele não somente, irmãos, não está limitado à questão de espaço e tempo, mas ele é Senhor e Criador do tempo e do espaço. Não há como um objeto finito ser adorado como um Deus infinito. Eis a grande mentira, irmãos, dos ídolos, porque todas as coisas criadas, elas são finitas. E Deus não pede para contemplarmos a Ele mesmo como uma coisa. Deus, ao contrário, no decálogo, ou na revelação que Ele tem, na conversa que Ele tem com Moisés, no diálogo que Ele tem com Moisés, na autorrevelação que Deus faz para o seu povo, Deus não pede para que Ele seja contemplado, visto, mas Deus pede para que Ele seja ouvido. Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, não fornece sobre si mesmo qualquer imagem, qualquer semelhança alguma de si mesmo. Nós podemos ouvir a sua voz, reconhecer seus atributos, sua onipresença, sua onipotência, sua onisciência, mas não podemos vê-lo porque ele é inconcebível. Não há nada que possa representá-lo e ser fiel à sua natureza. Então, ídolos implicam finitude. Ídolos também implicam em fabricação. Ídolos implicam fabricação. Eu não sei aqui quantos irmãos tiveram a oportunidade, talvez alguns aí dos mais jovens, brincaram com aquele negócio Lego. Você brincou com isso? Alguns brincam até hoje, né? Porque é fascinante aquele negócio, né? Desde uma criança com Lego até o projetista de uma usina nuclear se satisfazem em dizer, eu fiz, eu construí, e chama os outros para ver. Quem aqui já esteve lá na boa terra do Paraná? Gente boa que tem no Paraná. Quem tinha de ruim mandaram para São Paulo. Assis, né? Lá em Itaipu, quem já foi em Itaipu? Na usina. Maior usina hidrelétrica do mundo. Está no Paraná. Que diferença isso faz? Muita coisa. Gente, já viu aquela água saindo quando eles abrem todos os vertedouros? É uma coisa fantástica. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, o homem fez isso daqui. Eu fiquei espantado, admirado quando eu vi aquilo.
A idolatria, irmãos, ela é enganosa enquanto essência, pois a criatura não pode criar aquele que o criou. Agora, vamos elevar um pouquinho esse conceito. Tem um pensador alemão, cuja pronúncia não sei ao certo, a gente estudou na época da faculdade alguma coisa dele, Feuerbach. Ele disse o seguinte: ele compreendeu a lógica da idolatria, quando ele diz que Deus é uma projeção. Deus, para ele, é um ser, e ele fala qualquer Deus, tá? Deus é um ser que resulta de um desejo. O problema, irmãos, que Feuerbach não dá a resposta toda. A questão é que quando ele pensa assim, ele se esquece, irmãos, que ele está tentando refletir sobre um conceito que ele mesmo está limitado por causa da sua condição de finito. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos. Quando alguém cria uma coisa, ele se torna a extensão daquilo que ele cria. Então, se alguém imagina um Deus, ele tem que projetar sobre esse Deus parte daquilo que ele é. E aí, irmãos, eis a grande questão da idolatria, que eu penso que esse filósofo está certo. Porque, muitas vezes, quando os seres humanos criam tantos deuses, projetando, esse daqui vai me ajudar com isso, esse daqui vai me ajudar com aquilo, esse aqui é para causa tal, esse aqui é para aquele negócio e tal, esse aqui controla o fogo, esse controla o vento, esse controla a chuva, esse controla a cachoeira, esse aqui criou as árvores, esse aqui criou os animais, esse aqui é o que toma conta das almas. Ou seja, são todos anseios, inquietações que os seres humanos têm. Nesse ponto eu penso que ele está correto. Agora, eleve um pouco o pensamento, irmão, se de repente o próprio Deus revelado nas Escrituras não pode ser muitas vezes na nossa cabeça uma projeção daquilo que nós imaginamos que ele seja. Ou seja, eu quero tanto que Deus seja assim, que eu penso que ele é assim, e falo que ele é assim. Eis o grande problema que até mesmo nós, cristãos, podemos cair. De repente ter sido educado, de repente estar imaginando um Deus que não está revelado nas Escrituras, mas é alguém que a gente quer que seja. Eu vou te dar um exemplo disso. Você já parou para pensar como que alguns artistas retratam Jesus? Frágil, somente. Olha como o antropocentrismo contaminou nossas ideias até na evangelização. Quando a gente diz assim, se você não abrir a porta do seu coração, Jesus vai ficar do lado de fora. Por favor, abra a porta do seu coração para Jesus. Ele está do lado de fora, com frio, com sede, com fome. A Bíblia diz que Ele é Senhor, irmãos. Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, diz que Ele tem supremacia sobre toda a obra criada. Jesus Cristo não é este que está clamando, pedindo para que você abra o seu coração. Na verdade, é uma ordem quando Ele diz, arrependa-se. Porque agora, irmãos, Ele não está mais pregado na cruz. Ele está à direita de Deus Pai, a reger todo o universo, sustentando todo o universo com a palavra do seu poder. É uma diferença total de perspectiva. O tempo da oportunidade é agora. Isaías, irmãos, nos apresenta uma sátira sobre esse modo de operar idólatra. Você não precisa abrir a sua Bíblia, nem vou te falar o endereço para você, só ouça com atenção e você vai perceber como que é um modo operante da idolatria. O livro do profeta Isaías diz assim, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus com letra minúscula? Ou fundiria uma imagem de escultura
que é de nenhum préstimo, ou seja, que não serve para nada? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se, sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre e um carvalho, fazendo escolhas entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus. E se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento e contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Olha a lógica, é uma sátira que o próprio profeta Isaías nos diz, ou seja, da mesma matéria, da mesma árvore, eu mesmo cortei, queimei e do outro fiz um ídolo. Para mim. Isaías, irmãos, não consegue conceber essa lógica. Não cabe na sua mente. Quarto lugar, ou terceiro, ídolos implicam controle. Ídolos implicam controle. Significa que eu posso pegá-lo e colocá-lo ali. Posso esconder dos meus olhos. Posso ignorá-lo quando eu quero. Vamos pensar na primeira coisa. Posso pegá-lo aqui e colocá-lo lá. Ídolos precisam ser carregados. Ídolos podem ser escondidos dos nossos olhos. Irmãos, é tão impressionante que em algumas culturas ou religiões, as pessoas têm lugares para fechar o seu ídolo, para que determinados comportamentos não pudessem ser vistos por esse ídolo. Ídolos implicam controle. Os ídolos fascinam os seres humanos porque passam para eles, alimenta-lhes, isso lhes alimenta a ideia de que eles podem dominar o divino, ignorar quando quer. No entanto, o verdadeiro Deus é incontrolável. Deus arrebenta com o orgulho humano quando ele diz: não tem nada que vocês possam fazer para me representar, eu sou incontrolável, não tem nada que se pareça comigo na criação, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem semelhança de coisa que voa ou que se rasteja, nada é semelhante a mim. E aí o ser humano, eu creio que o ser humano fica irritado com isso, porque ele tem o desejo de controlar o divino. É impressionante, irmãos, que em determinadas religiões ou pensamentos, né, talvez até no meio evangélico, às vezes a gente acha que pode ter controle sobre Deus, não é verdade? Olha se esse pensamento não contamina até as nossas orações, quando a gente quer empurrar Deus na parede. E talvez consciente ou inconscientemente a gente diz assim: por que o Senhor não fez isso para mim? O Senhor não me respondeu. Quanto tempo que eu estou orando, o Senhor não faz nada? É como se a criatura pudesse dizer para o Criador: você não sabe o que está fazendo?
Eu quero controlar você. Deus é indomável, querido. Incontrolável. Sua vontade é livre, plena de direito. Preste atenção nisso. O Deus que nós adoramos é pleno de direito. Ídolos implicam necessidades. Ídolos precisam ser cuidados, precisam ser vestidos, precisam ser restaurados. Ídolos precisam ser protegidos em redomas, controlado a sua temperatura. Ídolos precisam ser alimentados. É verdade. Tem gente, irmãos, que leva para os seus ídolos comida e deixa aos seus pés. Eu até entendo as representações que as pessoas fazem em torno das religiões, mas no outro dia a comida, se a formiga não levasse, o rato não levasse, o cachorro e o gato não levar, a comida estará lá. Esse é o paradigma que lá no livro dos Reis, Elias já enfrentou. Os profetas de Baal fizeram de tudo, arrancaram sangue de si mesmos, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Em contraste, irmãos, a liturgia que a Bíblia requer de nós, o serviço cristão que a Bíblia requer de nós, a devoção que a Bíblia requer de nós, o nosso culto racional, a nossa adoração deve ser, segundo Romanos capítulo 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. O que Deus quer é a nossa vida por inteiro diante dEle. É só isso. Ídolos implicam em visual. Isso aqui eu quero investir um pouquinho de tempo nisso, irmãos. Ídolos implicam em visual. Nosso Deus é um Deus que fala, mas que não é visto. Eva ficou encantada com o visual do fruto proibido. A imagem lhe fascinou. E nós gostamos de dizer, talvez ainda nos dias de hoje, vem, ou melhor, eu preciso ver para crer. Ainda estamos, irmãos, de repente no paradigma de Tomé. Eu tenho que tocar para que eu possa dizer que alguma coisa exista, ou que me é de valor. Mas ver não é crer. Por que, meus irmãos, a Escritura prioriza o verbal em detrimento do visual? Hebreus capítulo 11, não precisa abrir sua Bíblia, você vai lembrar comigo. Vamos ler todo o contexto, não é só pensar no contexto, você vai lembrar. Ora, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Não é veja, comprove, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aí em Hebreus 11, versículo 1 em diante, irmãos, ali uma tessitura clara do que é que Deus requer que nós, de como Deus prioriza aquilo que é verbal. Quando Deus diz assim, olha, a fé não pode ser depositada naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Essa é uma diferença muito grande. Quando Tomé, irmãos, pede para tocar nas mãos de Jesus, tendo Tomé duvidado, é Jesus mesmo. Eu não quero culpar de forma alguma Tomé diante disso, mas ele representa muitas vezes a atitude que nós temos. Quando Tomé diz assim, eu quero tocá-lo, e Jesus lhe permite. Jesus fala assim, Tomé, porque você viu, creu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, feliz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não viram e creram. João capítulo 20. Sabe de quem Jesus está falando? De você. Você não estava no Monte das Oliveiras. Você não estava em Belém quando ele nasceu, concebido miraculosamente pelo Espírito Santo. Você não estava quando ele realizou os milagres.
transformou água em vinho, multiplicou os pães e os peixes, acalmou a tempestade, curou os enfermos, expulsou os demônios. Você não estava, irmãos, quando ele foi crucificado, você não estava naquele momento em que a pedra foi removida e que ele saiu do túmulo vivo. Você não estava, irmãos, naqueles 40 dias em que ele caminhou sobre a terra, tendo sido visto por 500 ou mais irmãos. Você não estava nem mesmo entre os 500, mas bem-aventurado é você que creu que ele ressuscitou. E ele está falando isso para você nesse dia. Nossa fé, irmãos, não é depositada num Deus que a gente vê, mas num Deus que fala. Por que, irmãos? Por que será que talvez, e aqui é um questionamento que eu faço para a minha própria vida, por que será que não temos tanta experiência ou intimidade com Deus nos dias de hoje? Porque nós, muitas vezes, nos perdemos na busca por sinais, e já não ouvimos mais a sua voz, porque os sinais, irmãos, se tornaram prioridades para nós. Na busca incansável, insaciável pelo ver, pelo milagre, pelo visível, nós nos esquecemos de que o que Ele mais deseja é ter sua voz ouvida e obedecida. E nós nos perdemos. Nos tornamos, irmãos, uma religião superficial, nós, evangélicos. Uma religião, irmãos, que precisa de movimento, de experiência, e cada uma tem que se levar a outra, e cada uma, irmãos, tem que ser melhor do que a outra, a ponto, irmãos, disso ser usado pelos nossos líderes, e também, irmãos, ser usado de forma diabólica, alimentando falsas expectativas das pessoas. Pessoas que estão sendo enganadas dia a dia, onde são fabricados milagres, inventados milagres, se utilizando de fetiches, de penduricalhos, que Deus já mandou jogar fora desde Êxodo capítulo 33, quando a gente precisa de fitinha disso, fitinha daquilo, sal disso, óleo daquilo, arco disso, água daquilo. E Deus diz claramente, isso não me representa. Isso não atrai a minha presença. O que eu quero é ser ouvido. Eu não faço questão de ser visto. Quero ser ouvido e obedecido. Deus é zeloso. E o zelo de Deus, irmãos, fez com que Ele dissesse uma coisa que eu creio que muitos dos irmãos já se debruçaram com esse trecho da Escritura e já se perguntaram. Quem caminha para a idolatria tem consequências. Deus diz assim, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Significa, irmãos, que este modo de culto tem consequências. O culto idólatra tem consequências. Deus deixa claro aqui para Moisés que os filhos não são punidos pelos pecados dos pais, mas os filhos vão sentir o impacto do pecado dos pais. Na lei de Deus, a qual Ele leva muito sério, irmãos, a geração passada pode prejudicar a geração futura. Não estou dizendo que a geração não pode vir a se converter, mas estou dizendo que ela pode ter consequências. Filhos criados num ambiente idólatra podem incorporar pensamentos, comportamentos, podem praticar a idolatria semelhante, expressando assim eles mesmos também desobediência e atraindo, irmãos, culpa para si mesmo. Idolatria pode ser aprendida. Adoração verdadeira ao Deus único revelado nas Escrituras também pode ser aprendida. Eis a diferença. E é por isso que Deus diz a mesma coisa, mas agora multiplicando as bênçãos. Olha, eu vou abençoar até 1000 gerações daqueles que me amam. E o que, irmãos? Guardam os meus mandamentos. Agostinho já disse, irmãos, há séculos atrás, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E ele diz que nós só temos dois amores, ou duas paixões. Amor a Deus e amor a si mesmo. E
necessidade que nós temos de amar a Deus pode nos levar, para a idolatria. Mas se esse amor a Deus nos levar a adorar o verdadeiro Deus, gerações serão abençoadas. Eu não posso fazer nenhuma imagem do Pai, de Deus o Pai. Eu não posso retratar Deus. Mas alguém pode me perguntar, mas eu posso retratar o Filho? A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 5 que Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Porém, qualquer imagem da Trindade tiraria sua real beleza. Eu vou te explicar por quê. De qualquer pessoa da Trindade. Porque para que eu pudesse adorar a Cristo enquanto imagem de Deus diante de mim palpável, Ele precisa estar diante dos meus olhos. Para que eu pudesse adorar Jesus e não cometer pecado algum e fazer a vontade de Deus, eu deveria ter vivido na geração de Jesus. Mas se eu adorar a Jesus diante de uma imagem, de uma representação dele, de um ícone de Jesus, e adorar este ícone, eu estou falando de adorar o ícone, tá? Eu estou usando esse ícone como um intermediário para a divindade. Mas este ícone de Jesus não representa quem é Jesus, de forma fiel, inequívoca, e nem é o próprio Jesus. A pergunta, Deus nunca mandou, a afirmação é Deus nunca mandou que adorássemos qualquer representação dele, mas mandou que o adorássemos. A pergunta que eu te faço é, nós queremos adorar Jesus? Queremos. Qual seria a imagem então fiel de Jesus, aquele que caminhou quase 2000 anos atrás lá na Palestina? Nenhuma. Pode fazer algumas conjecturas, mas nada poderia representá-lo. A imagem do Deus invisível é o próprio Cristo e não o seu ícone. Presta atenção nisso, igreja. A imagem do Deus invisível é o Cristo vivo e não o seu ícone. Então, quando nós ensinamos, pregamos, podemos usar figuras dos apóstolos, de Jesus, podemos fazer lá nossa... esqueci o nome daquele negócio. Flanelógrafo? Ainda existe isso, tia Kelly? Pode colocar lá os apóstolos, pode colocar Jesus, você não está cometendo nenhum pecado nisso. Não tem problema nenhum com isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você está contando a história. E quando você está contando essa história, o que você está usando? Palavra. Você não está dizendo, aqui é Jesus. Adora ele aí. Porque isso é impossível. Não fique com a representação. Fique com Deus verdadeiro no seu coração. Próximo domingo. O que é tomar o nome de Deus em vão? O que será que é tomar o nome de Deus em vão? Vamos orar, irmão? Deus poderoso de bondade, graça e misericórdia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude cada um desses irmãos aqui, Senhor, a não cometermos esse pecado, a não entrarmos por esse caminho da idolatria, Senhor. Que o nosso coração, ó Pai, aprenda a amar, a adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é, não qualquer representação. Quero se aproximar do Senhor cada dia, cada manhã, cada momento, saber que o Senhor está em todo lugar. A esse Deus que não pode ser contido, controlado, carregado, nem vestido, nem cuidado. Esse Deus que é criador,
Todo-Poderoso, que a todas as coisas sabe, sonda, perscruta. Deus que se autodetermina. Deus que é livre. A Ti, Senhor, nós adoramos nessa noite, para toda a nossa vida. A Ti, Jesus, que personifica toda a divindade. Deus encarnado, a palavra encarnada. Reverenciamos, Senhor, adoramos. E também dizemos, Senhor, ansiamos o dia em que na eternidade, Senhor, poderemos, salvos em Cristo Jesus, poderemos finalmente abraçá-lo. Aí sim, Senhor, haverá o que tocar, haverá o que olhar, de verdade. Mas até lá, Senhor, nos livra, Senhor, de toda e qualquer idolatria. Em nome de Jesus, amém.